Uma reportagem exibida no Fantástico de ontem mostrou como a impunidade está relacionada com o perigo nas estradas brasileiras. Ônibus sem manutenção, motoristas cansados, são algumas das irregularidades que causam mortes. Um dos acidentes aconteceu há 5 meses no trecho de Rio Claro da rodovia Washington Luiz. Julho deste ano. Um ônibus com adesivo da empresa Transbrasil que seguia de São Paulo para o Ceará saiu da pista em Rio Claro, ainda no interior paulista. O motorista fugiu, deixou para trás mais de 30 pessoas feridas, 3 mortas. A dona Rosa foi uma delas. Minha mãe faz muita falta. Segundo a perícia, a causa do acidente que matou o Rosa foi a quebra da barra de direção do ônibus. A Transbrasil disse em nota que o ônibus não pertencia à empresa, era uma fraude, um veículo clandestino que utilizava o nome da Transbrasil irregularmente. E o motorista que fugiu? Está nas redes sociais. Maurício Turismo. Levando a vida como se nada tivesse acontecido. Que funciona como uma espécie de rodoviária, vários ônibus, todos clandestinos. Foi nesse terminal pirata em São Paulo que localizamos o motorista. Ele toma um lanche antes de embarcar neste outro ônibus irregular para fazer a mesma linha até o Nordeste. Falamos com ele por telefone sobre o acidente em Rio Claro. Você era o dono do ônibus, Maurício? Não, o ônibus é arrendado da empresa aí. Queria saber por que você fugiu do local do acidente. Eu fazer um advogado, tchau, viu? O Fantástico apurou que o ônibus que se acidentou em Rio Claro, além de pirata, tem placa clonada, pertencente a outro ônibus que roda no estado de Mato Grosso. E pelo número do chassis, levantamos a informação de que o ônibus de Rio Claro esteve envolvido em outro acidente, 15 anos atrás, no Peru. Era janeiro de 2006. Um acidente em Arequipa, no sul do Peru, interrompeu a viagem de 42 estudantes brasileiros da Venezuela. 4 pessoas morreram. Eu falei com o motorista, cuida do meu filho que ele é precioso. E depois ele mandou dizer, desculpa. O Pedro, filho da Mana, tinha 20 anos e estava entre os mortos. Os estudantes estavam indo para o Fórum Social Mundial em Caracas. Eram da Universidade Federal de Minas Gerais e contrataram uma empresa que hoje não existe mais e que na época tinha oferecido menor preço e a viagem mais rápida, 5 dias. 2 motoristas foram contratados para fazer um revezamento. Enquanto um dormia dentro do próprio ônibus, o outro seguia ao volante. O problema, segundo as vítimas, é que além de não descansar direito, os 2 nunca tinham feito esse caminho antes e não tinham ideia de como as estradas eram perigosas. Nenhum plano de viagem. Eles não sabiam falar espanhol, eles não conheciam ninguém, eles não conheciam lugar nenhum, eles nunca tiveram nenhuma orientação, nada. Porque faltou experiência na descida ali, né? Para poder descer uma cordilheira dos Andes. Eles seguiram sabendo que tinha um problema. Sabendo que estava sem freio. Segundo a advogada que representa 9 vítimas, até hoje ninguém foi punido criminalmente por essa tragédia. A nossa percepção era que era muito difícil que aquele ônibus pudesse ser recuperado. A história se reproduz sem que os responsáveis tenham sido verdadeiramente punidos. Não pode ter impunidade. E sei lá, nesses anos todos, o que aconteceu com esse ônibus. Depois de ficar destruído no acidente, o ônibus voltou ao Brasil, foi reformado e vendido. Pintado de branco, ele recebeu peças de outros veículos. Até uma frente nova de um outro modelo ele ganhou. Agora que o Fantástico descobriu o passado desse ônibus, a polícia diz que vai começar uma nova investigação. Ele pode ser um Frankenstein, ele pode ser um ônibus montado a partir de peças de vários outros veículos, até pela natureza do transporte clandestino, pela ausência de fiscalização, pode ter ocorrido de, em casos de manutenção, buscar peças em locais não oficiais, os chamados ferros velhos. E isso pode ter implicado diretamente na segurança desse veículo. Segundo a NTT, o transporte regular de passageiros exige que as empresas contratem um seguro.
Dentro da apólice existem requisitos da prestação de serviço, como prestar serviço com o ônibus em situação adequada, os motoristas estarem cumprindo a jornada de trabalho. A empresa que faz o transporte clandestino, muitas vezes ela não tem seguro. Como as empresas piratas não seguem essas regras, mesmo quando elas têm seguro, as seguradoras dificultam o pagamento. As vítimas acabam ficando desamparadas e precisam recorrer à justiça. É o que está acontecendo com Dona Marinísia. Ela perdeu a mãe no acidente em Rio Claro e não sabe a quem recorrer. A Transbrasil disse que o nome da empresa foi usado de forma fraudulenta. O ônibus tinha placa clonada e o motorista fugiu do local. Marinísia quer que os culpados sejam punidos. Eles não deram importância, né? Para a vida, né? Que foi a vida da minha mãe. Meu filho é precioso, 20 anos educando, para o menino ser legal, para o menino ser gentil. Uma pessoa preocupada com o Brasil para jogar fora, assim.